Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Nossa oração ao Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Grandes são as tuas obras, Senhor.
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. A minha vida é do meu mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora.
longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Descansarei. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
louvarei, pois sei que és Deus. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus e de Jesus, nosso Senhor, esteja com cada um de vocês. Antes nós prosseguirmos, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Senhor, nosso Deus eterno, nosso Pai celeste, nós fomos atraídos por Ti, pela Tua graça, pelo Teu amor, para a Tua presença, Senhor. E na Tua presença, Senhor, queremos desfrutar os momentos a seguir. Fala conosco, Senhor. Toca os nossos corações. Liberta-nos, Senhor Deus, do lugar, do status quo que nós confortavelmente vivemos, Senhor Deus, para avançarmos, Senhor Deus, para o mar adentro, confiando, Senhor Deus, pela fé que o Senhor é o Deus que nos sustém. Abre os nossos ouvidos, toca os nossos corações, Senhor, e torna-nos, ó Deus, sensíveis à Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, ou acessarem as suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 12, versos 24 a 26. Evangelho de João, capítulo 12, versos 24 a 26. Gostaria de meditar junto com vocês sobre o tema A Semente que Reproduz. Eu vou ler o texto na versão NVI. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Estava lembrando há pouco sobre o texto desta manhã, e eu me lembro de que tive também os meus momentos de extrema dúvida quando li esta passagem na Bíblia. E eu também lembro de que passei muito tempo, mas muito tempo mesmo, lutando comigo mesmo e também com Deus, para tentar entender o que significava uma semente, um grão de trigo cair na terra sem não morrer. Esse morrer para mim foi terrível. Foi, como diríamos no linguajar de hoje, um verdadeiro sufoco, né? Mas quando a gente experimenta o que é realmente morrer em Cristo, para Cristo, a gente descobre realmente o que é viver a verdadeira vida, né? Não quer dizer que não existirão problemas, que não existirão dúvidas, que não existirão lutas. Talvez muito mais forte do que antes, mas temos a certeza de que Cristo ressurreto, vivo, estará sempre com a gente, né? Acabamos de cantar isso nos 2 últimos cantos, né? Foi algo maravilhoso, foi muito tocante, né? Senti realmente tocado bastante no meu coração. Mas voltando ao texto bíblico desta manhã, Jesus estava
tinha visitado Jerusalém, estava naquela cidade. Alguns receberam, outros duvidaram, outros rejeitaram. E aqueles dias são dias finais. Logo em seguida, os judeus estariam comemorando a Páscoa. E narra a Bíblia de que alguns gregos tinham vindo à cidade de Jerusalém para a adoração e queriam ver a Jesus. Eu acredito que essa atitude de ver a Jesus é uma atitude que deveria estar sempre presente na nossa vida. Querer ver Jesus, alguém extraordinário que pode mudar o destino das nossas vidas. E esses gregos foram apresentados a Jesus por Felipe e André. E Jesus se dirige a essas pessoas, a esses gregos, e também para todo o povo que estava rodeando a Jesus. Jesus fala as palavras que nós acabamos de ler. Para Jesus, o tempo de encontrar com as pessoas, de conversar com elas, estava chegando ao fim. Daquele momento em diante, a cruz estava muito mais visível na frente de Jesus. No versículo 23, está narrado algo que Jesus falou, que chegou o tempo de ser glorificado e de morrer como um grão de trigo. Aquilo estava bastante claro, não só na mente, também no coração de Jesus. Diante dos seus olhos, a única coisa que estava presente agora era a cruz. Mas para que o grão de trigo possa gerar frutos, tem que morrer. E através da morte de Jesus, muitas vidas, muitos frutos poderiam surgir. Para Jesus, a morte é o caminho para a vida. A morte de Jesus levou para a sua glória, o que pode ser confirmado nas passagens que se encontram em Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11. Deus o exaltou sobremaneira, deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, tanto no céu como na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. E uma outra passagem que confirma que Jesus tem toda a glória, toda a honra que Ele merece pelo que Ele fez, nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 9, 12 e 13. Pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para sempre. Quão maravilhoso é o nosso Jesus! Quão maravilhoso é o nosso Jesus! As palavras que ele dirigiu àquele grupo de gregos e também para o povo são também instruções para os seus discípulos. E Jesus espera que os seus discípulos possam viver e morrer da mesma maneira. Essas mesmas instruções
As mesmas palavras que Jesus dirigiu àquele grupo de gregos, aos seus discípulos, são as mesmas instruções para cada um de nós no dias de hoje. A morte de Jesus, nós ouvimos isso em inúmeras mensagens que foram trazidas deste púlpito. A morte de Jesus produziu transformações em muitas vidas, muitas vidas. E quando olhamos para Jesus, nós podemos ver a semente que reproduz até milhares e milhares de vidas. Essa semente tem que ser plantada, ela tem que germinar para poder crescer. Por isso, Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, Cristo transforma muitas vidas, transforma as nossas vidas, as nossas vidas. Por isso, cada discípulo de Jesus, ouvimos inúmeras mensagens sobre discipulado. Isto deve ser um desafio tremendo em nossas vidas, não somente quando nós estamos ouvindo a palavra sendo pregada deste púlpito, mas em cada momento do nosso viver lá fora. Quando estamos misturados no meio da nossa família, quando estamos misturados no meio dos nossos colegas de trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar, possamos nós realmente demonstrar que nós somos seguidores, somos discípulos de Jesus. Então, cada discípulo de Jesus deve ser um grão de trigo, pronto, disposto a morrer por causa do Evangelho. Tal como Jesus foi um grão de trigo que morreu para dar muitos frutos. E Jesus convida os seus discípulos: segue-me. Diz a palavra de Deus: se morrer, dará muito fruto. Se morrer, produzirá muito fruto. Bom, o que significa? Qual o sentido que tem estas palavras que Jesus está dizendo? Se morrer, dará muito fruto. Parece muito sem sentido. Ilógico o que Jesus está dizendo. O grão de trigo colocado na terra, ele precisa morrer. Caso contrário, ele continuará sendo apenas uma semente. Mas se morrer, dará origem a uma nova planta. Uma planta que crescerá e produzirá muitos frutos. Acredito que nós podemos dizer que esse morrer, na realidade, é uma metamorfose que a semente passa para se tornar aquilo que está destinado ou destinada a ser. Estava lembrando há pouco, sentado no banco, de que a semente, quando ela morre, na verdade ela não morre toda ela. Tem um germe dentro dessa semente que vai se nutrir do resto do seu corpo, que vai apodrecer, vai morrer, vai apodrecer, mas vai servir de alimento para ela germinar, crescer e produzir fruto. Se morrer, dará muito fruto. Isso é um paradoxo. Né? Paradoxo. Aí fui procurar no dicionário, por curiosidade, o que significa paradoxo, além daquilo que eu tinha na minha cabeça. Paradoxo, segundo o dicionário, é uma opinião contrária ao senso comum. É uma contradição ou uma oposição aparente. Falta de lógica e nexo. Exemplo de paradoxo, nós temos muitos, né? Eu peguei 2. O riso é uma coisa séria. O tudo é nada. Fica muito sem sentido, né? Se a gente fica dando risada o tempo todo,
a gente fica com uma cara de palhaço. Mas eu lembro que meu pai uma vez me disse uma coisa a respeito do palhaço. Ele falou assim: filho, você ouve o palhaço falando um monte de coisa, fazendo as suas caretas, dando os seus pulos, cambalhotas, você dá risada. Mas para fazer tudo aquilo, tem que ter muita inteligência e tem que fazer sério. O tudo é nada. Mas como que tudo é nada? Então, paradoxo é um termo ou uma situação em que, visto separadamente, ela tem sentido. Riso, sério, coisa séria. Tudo ou nada. Separadamente tem sentido. Mas paradoxo é quando separadamente tem sentido, mas quando nós colocamos junto, ela se torna ilógico, absurdo, talvez, e sem sentido. Mas o que Jesus estava procurando ensinar através desse se morrer produzirá muito fruto? Cristo é comparado a um grão de trigo que é lançado na terra. Sua morte é um grão lançado na terra, enterrado na terra. Isso mostra que a morte de Cristo não foi acidental, mas foi algo projetado. Nós poderíamos dizer de que a morte de Cristo, aquele sacrifício, esse projeto foi elaborado dentro do coração de Deus, lá na eternidade, antes que todas as coisas viessem a existir. Mas também podemos dizer de que a morte de Cristo foi voluntária, tanto da parte de Deus como do próprio Jesus. Vocês se lembram daquela última noite no Monte das Oliveiras? Jesus está orando, suando gotas de sangue. Tamanha era a sua tristeza, a angústia de coração diante daquilo que ele tinha que enfrentar. E ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se puder salvar a humanidade sem que eu tenha que passar por tudo isto. Mas aí vemos a grandiosidade de um Jesus que é o Filho de Deus. Contudo, Pai, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Assim como o grão de trigo que é lançado na terra, morre e reaparece como uma nova planta, Cristo, embora tenha morrido, sepultado, não continuaria enterrado para sempre, mas ressurgiria no terceiro dia. Cristo escolheu morrer. Ele escolheu morrer para que nós pudéssemos ter a vida eterna e estar com Ele para sempre. Pensem nisso. Por isso a morte de Cristo, ela é produtiva. Uma semente que é enterrada na terra morre, mas ela ressurge. Uma nova vida. E a morte de Cristo é produtiva. Por quê? Produz muitos frutos. E podemos ver a colheita de inúmeras almas salvas até os dias de hoje. Vidas que podem desfrutar de redenção, de justificação, paz, perdão dos seus pecados, de uma vida regenerada. Enfim, tudo se torna algo novo. E nós, o que nós fazemos?
Nós tentamos fazer muitas coisas para Deus, com a nossa própria força. Eu posso fazer isso. Nossos motivos estão corretos. Os nossos corações estão corretos. Os nossos planos são feitos com muita oração, fervorosa oração. Só que, muitas vezes, os nossos sentimentos e as nossas esperanças sobre o serviço cristão ficam misturados com o sucesso dos nossos planos. As palavras de Jesus, por mais duras que parecem soar em nossos ouvidos, ou batem profundamente lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, nos faz recordar das palavras de Jesus. Não há colheita sem morte. A semente tem que ser plantada e morrer antes que ela possa germinar, crescer e frutificar. E quando olhamos para a vida de Jesus, Jesus submeteu tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, diante do altar de Deus. Ele entregou o seu temor, entregou os seus amigos mais próximos, colocando tudo sobre o altar de Deus, colocando tudo debaixo da vontade de Deus. Isso custou a sua vida. Porém, produziu também uma grande colheita. Vidas que são transformadas por causa do que Cristo fez, do sangue que ele verteu, do corpo que foi estraçalhado para pagar o preço do pecado. E através do sacrifício de Cristo, muitas e muitas vidas são transformadas, salvas. O fato de eu e você estarmos aqui nesta manhã é o fruto do que Jesus fez por nós. Muitas vezes nós pensamos, eu vim para a igreja porque eu quis ver. Não é bem assim. Jesus tem um propósito, Deus tem um grande propósito em colocar cada um de nós onde nós estamos nesta manhã. Então, por que é tão difícil? Porque nós sempre redutamos, nós sempre achamos difícil consagrar a nossa vida a Jesus. Deveríamos ser pessoas como o apóstolo Paulo. Ele conta isso, o seu testemunho pessoal, em Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa devia ser o testemunho pessoal de cada um de nós, todos os momentos da nossa vida. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No versículo 25 de João 12, que nós lemos esta manhã, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Vamos tentar entender um pouco esse texto, né? E vamos quebrar em 2 pedaços. Quem ama a sua vida perderá. Novamente aparece um paradoxo. Quem ama? A palavra amor, no grego original, é fileu, que tem o sentido de ser amigo de, ou ter afeição denotando sentimento de ligação com uma pessoa ou objeto. Aquele que ama a sua vida significa
o amor pelas coisas temporais, ser ansiosamente cuidadoso da vida, tomar precauções exageradas pela segurança. Aquele que ama a sua vida significa também escolher, negar a fé em Cristo e abandonar sua causa e seus interesses. Desafiador, né? Mas eu acredito que o termo que mais nos impacta é aquele que odeia a sua vida neste mundo. E o termo odiar, no grego, tem o sentido de realmente detestar, de odiar, amar menos. Ninguém de sã consciência vai dizer, eu odeio a minha vida, a não ser em algumas situações, né? Mas creio que nós podemos apelar para uma passagem paralela da Bíblia para tornar esse texto mais claro. Está lá em Lucas capítulo 14, verso 26. Na versão NVI diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O tradutor usou um termo contrário a ódio, que significa a palavra amor. Mas o texto bíblico bastante antigo diz: se alguém vem a mim e não odiar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, tudo mais. A quem nós amamos mais? A quem realmente nós amamos mais? Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Qual o significado disso? Qual o significado disso? Significa deixar de fazer tudo aquilo que desonra a Deus, que desonra a Cristo, ainda que isso custe algo para mim, para a nossa vida. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do eu. Eu sou mais importante. Aquele que odeia a sua vida neste mundo significa ceder seus objetivos pessoais pelos planos de Deus. Como é difícil fazer isso. Significa morrer para os valores temporais. Vivemos num mundo de intensa transformação, muito rápido. Segundo a última pesquisa, as pessoas trocam de celular a cada 1 ano e meio, 2 anos. Porque não aguenta ficar sem aquele último modelo que está na vitrine. E por aí vai, um monte de outras coisas. Corremos atrás das coisas temporais. Se nós tivermos um celular último modelo, um iPhone, não sei qual modelo, um Samsung, sei lá. Se eu não tiver o meu carro do ano, se eu tiver o vestido, a roupa, a calça da moda, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Aquele que odeia a sua vida neste mundo significa dar maior valor às coisas de Deus do que os valores pessoais. Significa viver com as prioridades de Deus. Aquele que odeia a sua vida neste mundo significa viver a vida além do meu ego, do eu. Gozado que, quando a gente se depara com um texto bíblico como desta manhã, diz: Senhor Deus, eu posso entregar meu carro para o Senhor. Eu posso entregar a minha família. Eu posso entregar
A gente vai descascando, como se fosse te removendo as cascas de uma cebola. E no fundo, o que vai sobrar? O grande ego, eu. Este eu é duro de morrer, mas Jesus quer. Entrega o seu ego para mim. João, versículo 26, do capítulo 12, que nós lemos no início. Quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Jesus começou conversando com aqueles gregos e com o povo e com seus discípulos, né, sobre si mesmo. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não vai produzir fruto. Por quê? Jesus sabia que toda a glória que ele tem direito só seria possível receber se ele morresse. Literalmente morresse. E muitas vezes a gente entende esse morrer como algo literal, né? Então, Deus vai me fazer uma nova vida, então eu vou amarrar uma corda ao meu pescoço, amarrar numa árvore e vou pular, né? Não é isso que está significando. O que Jesus quer que nós entendamos é que cada palavra que ele está falando contém uma grande verdade e nós precisamos obedecer a esta verdade. Voltando aos versículos lidos no início. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A grande questão é: odiamos a nossa vida neste mundo? Ou, em outras palavras, amamos a nossa vida neste mundo mais do que qualquer coisa? Mais do que Deus? Seguiremos Jesus pelo caminho do Calvário? Estamos dispostos a andar nas pisadas de Jesus? No caminho de Jesus? Andar nas mesmas sandálias dele? As sandálias, os passos de Jesus passam pelo Calvário. E a gente reluta em morrer. Mas precisamos estar dispostos a seguir nos passos de Jesus. Permitiremos que a verdade, aquilo que foi verdade para Jesus, o Filho de Deus, seja também verdade nas nossas vidas? Seremos nós identificados como alguém que segue a Jesus? Jesus diz: segue-me. Ele nos convida a juntarmos na caminhada dele. Anda comigo, vou cuidar de você. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Que glória, algo glorioso. Servir a Jesus é ser honrado por Deus. Deveríamos pensar seriamente sobre isso, de como nós podemos servir a Jesus. Muitas vezes a gente imagina servir a Jesus para ir no púlpito falar como o Sérgio. Você não imagina como o frio que eu passo dentro dos meus ossos. Mas existem N maneiras de servir a Jesus. Você pode dizer bom dia para alguém que precisa escutar um bom dia de alguém. Você pode ajudar alguém que está precisando. Puxa, segura a minha mão um pouquinho, eu quero sentir o calor de uma mão segurando a minha vida, estou desesperado. Tem alguém que precisa ouvir: muito obrigado pela sua ajuda. Tudo isso é servir a Jesus. Mas seguir a Jesus não é fácil, não será fácil. Nunca foi fácil. Entretanto, será sempre significativo. Sempre significativo. Por quê? Porque existe uma vida na eternidade.
Porque aquilo que Jesus falou, fez, é uma verdade que deve estar sempre ecoando dentro do nosso coração. Porque Jesus é a verdade. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus ensinou que somente pela morte vem a vida. A coisa mais extraordinária de tudo isso é o seguinte: é que quando nós morremos em Cristo, encontramos a verdadeira vida do Cristo ressurreto. E vamos entender que se morrer, dará muito fruto, ou se não morrer, não produzirá fruto. Deixa de ser um paradoxo, algo desconexo, que não tem sentido. E a gente passa a entender: puxa, por que é que não entendi isso antes? Quando a gente descansa em Cristo, tudo aquilo que Ele falou passa a ter sentido. Deixa de ser algo desconexo, ininteligível. E a gente vai entender que a verdadeira vida está em Jesus. Em Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, está fazendo e continuará fazendo em nosso favor. Senhor Deus, que nós possamos colocar aquilo que nós somos sobre o teu altar, ó Deus, e confiar de que o Senhor estará conduzindo cada passo, cada momento do nosso viver para a tua glória. Obrigado porque o Senhor prometeu jamais desamparar-nos. O Senhor prometeu estar sempre conosco todos os dias, até o final dos tempos. E muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.